Olá, como vão? Vinícius, Potifaro Vinícius, depois de um bom tempo aqui sem gravar vídeos só comigo, eu tirei alguns dias de férias, eu fiz uma viagem depois de muito tempo, né? Já vacinado a primeira dose, eu pude ver os meus pais que já vacinaram com as 2 doses, já deram prazo, pude vê-los depois de muito tempo, né? Dei um pulo ali no Vale do Paraíba, até consegui dar um pulo em Ubatuba antes do frio que chegou aqui no Brasil. Vi com tudo, né? Não estava quente, mas deu para poder pegar um solzinho. E eu retornei para minha cidade, São João da Boa Vista, ontem, né? Só que lá, e também já me preparando para poder voltar às aulas, só que lá do litoral eu consegui fazer uma live com o professor Plínio Rodolfo Sampaio Júnior, uma live muito boa, muito elucidativa. O professor Plínio, ele um grande intelectual e um grande analista, né? Não só de economia, que é a formação dele, mas também de política, da atual conjuntura. E a live está aqui, depois quem não pôde assistir ao vivo, ver a gravação. Devemos ouvir o professor Plínio, né? Ele, assim como seu pai, ele é uma voz crítica da esquerda, né? Inclusive crítica da própria esquerda. E mesmo que algumas pessoas não concordem muito com a sua linha política, que é uma linha mais autêntica e que não é muito dada às questões assim, que são chamadas de pragmáticas, né, de você às vezes conciliar alguns acordos com grupos políticos mais de centro, eu digo que pragmáticas depende muito do que você conceitua como pragmatismo também. Afinal, esse lado autêntico, né, em relação até mesmo à compreensão do Estado brasileiro, das desigualdades sociais do Brasil, do modelo econômico no qual nos encontramos, enfim, ser autêntico nessa crítica e de até mesmo entender que o governo Lula cometeu erros muito claros nisso, né? Erros quais que até levaram a derrocada do seu governo. Muitas pessoas não concordam muito com essa análise, mas digamos que eu até comentei com o professor Plínio. O professor Plínio traz verdades que doem, né? Verdades à esquerda. E detalhe, a esquerda também tem que aprender a ouvir crítica, né? Dela mesma, da esquerda com a esquerda. Acho que a gente critica muito a direita de ser assim, principalmente essa direita que é mais extremista, mais fanática, né, em torno do atual presidente, de ser uma direita devota da figura do mito e tudo mais, né? E a gente precisa também ouvir crítica, né? Ouvir crítica também, certo? E o professor Plínio colabora muito com isso, fora também outros temas que apareceram lá. Dentre os temas que a gente conversou, né, que ele expôs muito bem, o professor Plínio, um grande intelectual, ele, ao contrário de mim, né, que depois quiser assistir, ele não é tão pessimista, ele não é, na verdade, ele não acredita na possibilidade de um golpe militar. Não é que eu acredite também nesse golpe militar, eu até mesmo, em vários vídeos que eu fiz aqui, eu até comentei, eu era até visto como uma pessoa entre os meus amigos menos pessimista em relação a um desastre como tal. Mas o professor Plínio se revelou até uma pessoa mais, vou dizer otimista, que não é o adjetivo correto, mas digamos que o professor Plínio se revelou menos crente na possibilidade, vamos falar assim, de algo desse porte. E ele até mesmo vê o Bolsonaro como derrotado de fato, né? Eu ainda levo um pouco isso, não consigo assim ser muito contundente na afirmação, mas o professor Plínio, ele até usou uma frase assim, que eu gostei muito, até coloquei aqui no título, de que o Bolsonaro, ele atualmente virou um bobo da corte de seu próprio governo, né? Isso está provado na forma agora com o Centrão entrando no governo, com o Ciro Nogueira, e as lives que não são levadas a sério, nunca foram levadas a sério, é bom lembrar disso, né? Pelo núcleo pensante da política nacional. E essa de quinta-feira, sabe, foi mais uma ridícula, forçando a questão de que as urnas são fraudadas, mas não tem como provar, batendo nessa tecla. Eu ainda acho que ele pode causar muito problema em cima disso, né? Isso não é um assunto morto, não. Mesmo assim, há de se notar que os protestos de hoje, né, em favor do governo, na verdade, protestos pelo voto auditado, né, como eles dizem, o voto impresso e o caramba 4, elas também
não vingaram, não vingaram. Ou seja, o bolsonarismo, né, ele vive um declínio, sim. Ele vive o seu outono, vive o seu crepúsculo. Pelo menos nesse núcleo fanatizado, ele não tem a força que ele chegou a ter. Nós temos um governo cada vez mais centrão, que cada vez menos levando ao impeachment. Eu vejo isso, esse centrão está mais ou menos ali bem estabilizado. E eu vejo que a CPI ela vai seguir adiante, alguns acordos vão acontecer, certamente algumas cabeças vão rolar sim, né? Incluindo cabeças de militares, alguma punição vai ter sim, né? Ou seja, não se esqueçam, né? O sistema, pegando ali a frase do Capitão Nascimento do filme, o sistema entrega o dedo para não entregar o braço, né? Com certeza vai ter repercussão nesse sentido, mas assim, eu vejo que a tendência é que se empurre com a barriga, né? O Bolsonaro 2022 é um tanto incerta a situação em torno do pleito, né? Ainda mais porque, eu já comentei isso aqui, vou repetir, eu falei isso com o professor Plínio, que houve um esforço, né, das classes dominantes, do grande capital, da burguesia brasileira, de tirar, né, o PT do poder. Quando eu falo PT, vamos falar assim, de tirar um governo progressista, né, da presidência, houve um esforço muito grande, né, e depois você ter que assimilar o retorno de um governo progressista em torno do Lula, né, vamos falar assim, é difícil saber se eles vão conseguir digerir isso aí. Talvez até, e o professor Plínio até acredita que possa acontecer sim, né, de que eles possam até mesmo assimilar um governo progressista que retorne, no entanto seja um governo mais a cara do Centrão, e menos a cara do PT, vamos falar assim, do PT mais assim, dos anos 2000. E que ele vê isso como uma derrocada, como algo longe de ser positivo, até porque ele já era uma voz crítica do governo Lula quando Lula ainda era presidente. É bom lembrar disso, certo? E, né, estamos aqui nesse cenário e, novamente, acreditar que possa, talvez, acontecer algum tipo de pressão para que não ocorram as eleições e que, enfim, tentam interferir na contagem dos votos, nas sessões eleitorais. O professor Plínio entende que, na verdade, o bolsonarismo é até pequeno para conseguir fazer isso para valer. Eu concordo com ele sim, mas eu sou um pouco mais medroso. Eu até entendo que muitos governadores, deputados, senadores, né, de N partidos brasileiros dependem desses votos, porque se você chegar lá um maluco lá e começar a bater como um taco de beisebol numa urna, ele vai afetar também o voto desses candidatos. Não se vota somente para presidente, vota-se para vários cargos ali, e isso ia ser complicado. E aí não nos esqueçamos que no ano que vem teremos como, no caso, eu esqueci o nome correto, como é que fala aqui, mas assim, o ministro do STF, que será responsável pelo Tribunal Superior Eleitoral, não lembro agora se chama-se presidente do TSE, o ministro do STF, perdão aqui, será Alexandre de Moraes, né? Desafeto do Bolsonaro, visto como um inimigo, né, do governo, em diversos sentidos, né? O Alexandre de Moraes é aquele que foi atacado diversas vezes pela aquela Sara Giromini, né, com aquelas tochas e que ia até a casa dele. E ele, como já era até de ser ministro, sempre foi uma pessoa, sabe, dura, implacável, que não tem medo, né, de fascista, sabe, garganta. Não que eu goste dele, uma pessoa que eu tenho minhas críticas sim, mas ele, né, não se abaixa para um fascistoide, nem para fascistoides no plural, e eu vejo ele até como um ministro que tenderá a segurar bem o rojão e, em cima disso, eleições ocorrendo dentro da normalidade. Agora, claro, né, que a crise política no Brasil, a crise econômica, a crise social está longe de acabar, não é? Porque, como eu já falei mais uma vez, aqueles rearranjos, que eu costumo dizer, o rearranjo já está acontecendo dessa forma, e esse rearranjo acontece agora com o Centrão dentro, cada vez mais dentro do poder, e eu sou obrigado a concordar com a frase aqui do professor Plínio, né, de bobo da corte do seu próprio governo. Não que esse bobo da corte está longe de causar estrago, sim, né?
porque, enfim, ele ainda, né, tem a cadeira presidência onde se senta e lá ele, né, continua destruindo o país. Só que, né, agora, talvez aquilo que eles achavam que iam fazer em 2019, que era colocar uma coleira, né, no Bolsonaro, e não conseguiram, agora Ciro Nogueira talvez seja aquele que vai conseguir colocar essa coleira e essa mordaça para pelo menos empurrar o Jair Messias até o final do ano que vem. Bom, gente, fico por aqui. Foi mais aqui minha reflexão de retorno de férias. Um abração. Gostou do vídeo? Dá um like. Não me conhecia, se inscreve aqui no canal. Eu ative notificações e eu fico por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.